Olá, eu me chamo Matheus Dias e eu sou residente da área de estomatologia. E hoje eu vou falar um pouco sobre o tratamento de emergência das queimaduras. Para iniciar então esse trabalho, preciso conceituar então o que é uma queimadura. Uma queimadura, ela é uma lesão que decorre de agentes que são capazes de produzir um calor excessivo que vai levar a um dano aos tecidos corporais e vai resultar em morte celular. Esses agentes eles podem ser fontes de energia térmica, química ou elétrica. E essas queimaduras elas podem ser classificadas primeiramente quanto à profundidade e a extensão em que elas ocorrem. As queimaduras, dentre todos os órgãos atingidos, ela atinge principalmente a pele, que é considerada então o maior órgão do corpo humano e é a parte do organismo que ela recobre e resguarda a superfície corporal e que tem algumas funções como, por exemplo, prevenir e controlar a perda de água do nosso corpo, proteger o corpo contra atritos externos, realizar a manutenção da da temperatura corporal, pois ela evita a perda de calor do nosso corpo. Ela serve de barreira contra agentes físicos, químicos e bacterianos que estejam agredindo o nosso corpo, que vão agredir nosso corpo. E ela também participa da detecção de sensações corporais, como o tato, a temperatura e a dor. E aqui na nossa tela, no nosso lado direito, nós temos uma representação esquemática da pele, onde nós temos a epiderme, que é a superfície mais externa da nossa pele, e a derme, que é a superfície mais profunda da pele. E essas queimaduras, como eu disse, elas são classificadas de acordo com sua profundidade e a sua extensão. Em profundidade, ela é classificada quanto ao grau, em primeiro, segundo, terceiro e quarto graus. E na extensão, nós temos as queimaduras que são leves, médias e graves. Com relação à profundidade, aqui no nosso lado direito, nós temos as queimaduras de primeiro grau, que são aquelas que envolvem principalmente a epiderme, que é a região mais superficial da pele, e elas têm como sintoma uma vermelhidão intensa do local, acompanhada de dor, e essa lesão é do tipo seca e não produz bolhas. Ela geralmente também regride em até uma semana, podendo descamar, e ela não deixa sequelas. E nós temos também as queimaduras de segundo grau, onde elas envolvem a epiderme e um pouquinho mais profundamente, e elas podem ser de dois tipos. A mais superficial, que ela envolve realmente só a epiderme, ou elas envolvem uma parte mais profunda da derme também. E elas são caracterizadas por bolhas, dor e edema. Então, na foto aqui da esquerda, vocês conseguem ver que existe uma bolha, uma flectena. Esse tipo de queimadura ela pode evoluir em até 3 semanas e ela pode deixar ou não uma cicatriz. No nosso lado direito, nós temos a queimadura de terceiro grau, que ela envolve a epiderme toda a extensão da derme. Elas são queimaduras do tipo profunda, que elas acometem toda a derme, como eu falei, e chegando a atingir os tecidos subcutâneos, causando destruição total de nervos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e capilares sanguíneos. E elas são caracterizadas então por uma pele branca ou marrom, como vocês podem ver aqui, carbonizadas, circundadas por bolhas que podem haver aqui na periferia. E esse tipo de queimadura ela pode não ter dor, porque como o tecido nervoso subjacente ele é destruído, então não existe terminações nervosas que vão ocasionar dor nesse tipo de queimadura. Nós temos ainda, relacionadas com a de terceiro grau,
as queimaduras de quarto grau, que é onde existe a queimadura total da epiderme, da derme, dos tecidos subcutâneos, inclusive causando exposição óssea, como esse tipo de queimadura que nós vemos aqui na foto. E elas são queimaduras que são muito profundas, envolvendo pele, músculo e osso. E elas frequentemente ocorrem quando existe queimadura por queimadura elétrica. E elas podem ser muito mais graves do que elas aparentam e com grande risco de infecção. Com relação à extensão, que é o segundo tipo de classificação das queimaduras, elas são classificadas em queimaduras leves, quando existe lesão em até 10% da superfície corporal. Lesões médias, quando existe queimadura média, quando existe uma lesão entre 10% e 20% da superfície corporal. E as queimaduras graves, que é onde existe lesão em mais de 20% da superfície corporal. E para mensurar, então, a extensão da queimadura, são utilizadas principalmente duas regras. A regra dos 9, onde a cada segmento do corpo ele se atribui o valor 9 ou um múltiplo dele, que seria essa imagem aqui na página do lado, onde nós temos o 9 ou um múltiplo dele para quantificar a queimadura. Então, quanto maior o valor, mais grave é a queimadura. Nós vemos então que na cabeça de um bebê, a queimadura é muito mais grave do que a cabeça de um adulto, porque existe uma extensão corporal muito grande na cabeça então da criança. E a regra da palma da mão, onde ela considera que a palma da mão de um indivíduo ela corresponde a aproximadamente 1% da superfície corporal. Então, ele se estima a extensão da queimadura através dessa regra, calculando-se, então, o número de palmas que daria essa queimadura sobre a superfície corporal do queimado. E todo paciente que apresentar uma lesão que seja de segundo ou terceiro grau, ele precisa ser avaliado com relação ao percentual de área corporal que foi atingida pela queimadura. Porque você sabe que quanto maior for a extensão dessa queimadura, maior serão os riscos de complicações, por exemplo, infecção e morte. Com relação ao tratamento das queimaduras realizados em casa. Com queimaduras térmicas, que são causadas por líquidos e objetos quentes, vapor e fogo, então é necessário que se esfrie a área queimada com água fria, não utilizando gelo, pois pode agravar a queimadura. Lembrando que ainda existe um tipo de queimadura causada por frio intenso, que recebe o nome de geladura, não vem ao caso. Eu não mencionei aqui porque não é propriamente uma queimadura, mas existe uma lesão causada por frio intenso. Cobrir a área com um pano limpo ou uma gaze limpa. Remover imediatamente anéis, pulseiras, relógios, colares, cintos, sapatos, roupas, próteses, qualquer coisa que vá estar nessa região, porque essa região ela vai começar a emaciar, vai começar a inchar, e essas estruturas mencionadas elas podem levar a necrose tecidual. Com relação às queimaduras químicas, que são causadas por produtos corrosivos ou ácidos, e cáusticos ou muito básicos. Então, deve-se enxaguar o local por pelo menos 20 minutos em água corrente para eliminar completamente o químico que estiver ali. Remover imediatamente anéis, pulseiras, relógios, colares, cintos, sapatos e roupas antes que a área comece a inchar. Remover o resíduo de roupa contaminada pelo produto para evitar que essa queimadura ela se progrida ou ela seja disseminada para outras áreas do corpo. E no caso de queimaduras químicas nos olhos, deve ser enxaguado abundantemente em água corrente até que a ajuda médica chegue. E se esse queimado ele utilizar lentes de contato, elas devem ser removidas imediatamente para evitar que cause um maior dano à córnea ou que essa lente venha a se aderir, né, à córnea.
Quando existem queimaduras elétricas que são causadas por corrente de baixa voltagem, como eletrodomésticos, rede de alta tensão ou por um raio, primeiro que não se deve tocar na vítima, pois essa vítima ainda pode estar sob a ação da corrente que causou, no caso da baixa voltagem da alta tensão, e deve-se desligar a corrente elétrica sempre que possível. Em todos os casos de queimaduras, esse paciente queimado ele deve ser encaminhado para um serviço de atendimento médico, que pode ser um pronto-socorro ou hospital que esteja mais próximo. E o que não se fazer em casos de queimadura? Nunca se deve utilizar produtos como pastas de dente, pomadas, obviamente que não sejam indicativos para queimaduras, clara de ovo, manteiga, óleo de cozinha ou qualquer outro ingrediente como café ou pós sobre a área queimada. Não se deve remover tecidos que estejam grudados, aderidos à pele ou corpo queimado, porque isso pode agravar, enfim, expor tecido. E então quando se tem tecidos grudados, deve-se cortar cuidadosamente, removendo o que estiver solto e não remover e estourar as bolhas ou flictenas. E como tratamento de emergência, o tratamento imediato deve ser feito, como descrito anteriormente, removendo todas as coisas os objetos que podem causar constrição. Deve ser realizado um tratamento de emergência de avaliação das vias aéreas, como avaliação da presença de corpos estranhos e obstruções. Administrar oxigênio se necessário, caso o paciente precise, esteja com respiração dificultada. Intubação em caso de escala de Glasgow menor que 8, ou a saturação de oxigênio abaixo de 60 e a pressão de CO2 maior que 55. Então, quando esses pacientes estiverem com acidose. E quando houver edema em face e orofaringe, deve-se avaliar traumas que estejam associados, expor a área queimada, acesso venoso para hidratação e medicação. Deve-se avaliar a profundidade da queimadura, avaliar a extensão da queimadura, avaliar a avaliação da hidratação desse paciente e, se necessário, realizar a hidratação, utilizar infusões com soluções que sejam cristalóides, como por exemplo o rindiractato. E para tratamento da dor, o uso preferencial ele se dá pela dipirona e pela morfina em infusão venosa. Para se avaliar a gravidade da queimadura, nós avaliamos extensão e profundidade que seja maior que 20% da superfície corporal, ou 10% em crianças, ela já é considerado grave. Idade menor que 3 anos e maior que 65 anos são consideradas queimaduras graves nessas extremos de idade. Quando há presença de lesão inalatória, quando existe politrauma e doenças prévias associadas, quando nós temos presença de queimadura química ou de trauma elétrico, quando essa queimadura ela atinge áreas nobres ou especiais, por exemplo, cérebro, coração, quando se tem envolvimento de violência, maus tratos ou tentativa de suicídio associados a essas queimaduras, e deve-se promover a limpeza da ferida com soluções antissépticas, administração de vacina antitetânica, o curativo que contenha antimicrobianos como sulfadiazina de prata, e queimaduras que sejam circulares em tórax ou membros, elas podem necessitar de escarotomia para permitir que esse tecido ele possa expandir e edemaciar sem causar síndrome compartimental e necrose tecidual. Aqui nós temos algumas fotos de escarotomias realizadas em membros e tórax para permitir que esse tecido possa sofrer seu processo de edema sem sofrer necrose tecidual e permitindo uma boa perfusão sanguínea para esses tecidos também. Quando nas queimaduras elétricas, deve-se primeiro identificar se o trauma ele foi causado por alta tensão, por corrente alternada ou contínua, e se houve passagem de corrente elétrica com ponto de entrada e saída. Deve-se avaliar os traumas associados, como queda de altura ou outros traumas,
avaliar se ocorreu perda de consciência ou parada cardiorrespiratória no momento do acidente com o choque, e avaliar a extensão da lesão e a passagem de corrente. Deve-se lembrar que geralmente queimaduras elétricas elas são mais graves porque elas podem causar danos cardiorrespiratórios. E sempre o paciente deve ser internado quando existir trauma por choque elétrico, queimaduras por choque elétrico. Com relação às queimaduras químicas, a equipe do primeiro atendimento ela deve estar utilizando EPI para evitar que os socorristas tenham contato com o agente químico e também venham a se lesionar, acabar sendo vítimas também de queimadura. Identificar qual foi o agente, se é um ácido, uma base ou um composto orgânico. Avaliar a concentração, o volume e a duração do contato do queimado com a substância. E deve-se lembrar também que esse é um tipo de lesão progressiva. Portanto, sempre é preciso remover as roupas do indivíduo e remover o excesso desse agente. Por quanto maior o tempo que ele ficar exposto a esse agente, maior vai ser o dano. Remover previamente o excesso da substância quando essa for pó com escova ou panos. Diluir a substância em água corrente por no mínimo 30 minutos e irrigar exaustivamente os olhos em caso de queimaduras oculares. Internar o paciente e, na dúvida, entrar em contato com um centro toxicológico mais próximo. E o que eu tinha para falar sobre queimaduras era isso, e agradeço pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Até uma próxima.